Acabei de assistir 3 horas de live da Vanessa com um blogueiro americano que se chama John Yates, descendo o malho no coach. Gente, a baixaria, ela realmente, assim, sem limites. Ela falou tudo que vocês imaginarem e mais um pouco. Eu tô um pouco chocado. Confesso que sim. Algumas coisas eu esperava? Já. Outras, nem tanto. Inclusive, ela falou que o coach vai voltar, viu? Vem aí mais uma edição do coach, inclusive num spin-off também, que foi anunciado, né, lá nos Estados Unidos. Vai ser uma confusão esse negócio. Não sei pra que vão fazer isso. Porque muito parecido com De Volta pra Pista. Então, não, é uma mistura de Volta pra Pista com Última Chance. Pra quê? Não estão dando conta dos spin-off que fazem, né? Complicado. Oh, meu Deus do céu. É isso, vamos falar de tudo isso aqui. Ela deu detalhes sobre a vida íntima de coach, né? E o salário, ó. Menina, disse que o Sebastião não é grande coisa não, viu? Mas já esperávamos também, né, gente? Imagina. Esse tipo de coisa já esperávamos. Falou, eu tenho tanta coisa anotada que eu vou ter que ficar lendo aqui pra não me perder. Porque 3 horas, menina. 3 horas anotando coisa. Imagina que loucura, né? Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos. Vídeos novos, assim que eles são postados. Siga a gente lá no Instagram também, @YNewsOficial. Aqui tem o nosso Pix, se você quiser fazer uma doação pro canal. Qualquer valor é bem-vindo. E se você quiser fazer parte também do clube de membros, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e também acesso adiantado aos vídeos do canal. É só você clicar no primeiro link que tem aqui na descrição, ou então no botão de Seja Membro. Bom, let's go back to basics, né? Vamos começar do começo, porque, gente, ela falou coisas que eu nem sonhava que isso tinha acontecido dessa forma. Como que ela conheceu o coach? Ela conheceu o coach na época em que ele ainda estava com a Larissa, pra vocês terem uma ideia do tempo que tem isso. Muito tempo, né? Porque essa temporada da Larissa, ela foi ao ar em 2018, eu acho. Alguma coisa assim, acho que foi por aí. 2017, 2018, uma coisa assim. É muito tempo, né? Muito tempo atrás. Mas eu acho que foi 2018. Enfim, foi a temporada lá do 90 Dias pra Casar, né? Aquela que ela tá com vestido vermelho e tal. O que acontece das flores, né? Cadê minhas flores? Quando essa temporada tava indo no ar, lá nos Estados Unidos, os dois, na vida real, os dois estavam quebrando pau. Ele e a Larissa, né? Aí os casos lá de agressão, tem um vídeo da Larissa, gente, é perturbador. Dela fora de casa, toda arranhada. Claro que a gente não sabe também a história completa, né? Assim, a gente não tem evidências, mas ela toda arranhada, desesperada do lado de fora, pedindo pra alguém chamar a polícia, uma coisa horrorosa. Eu lembro que eu assisti esse vídeo aí e fiquei totalmente assim, desconfortável, né? Com essa cena. Enfim, nessa época aí, em que os dois estavam nesse termina e volta, na verdade a Larissa, acho que ela estava saindo já da casa, né? Tava indo pra casa da Carmen. Lembra da Carmen? Pois é. Aí o coach conheceu a Vanessa nas redes sociais. E assim, né, os dois bateram papo e tal, e aí ela um dia soltou, né, de que, eu trabalhava num cassino na época, né, num bar de um cassino. Ela, passa no meu trabalho, né, no dia tal, no fim do dia, sei lá, né, e tal. Passa lá qualquer dia desses, pra gente bater um papo e tal. E aí ele passou mesmo. Passou, ficou lá conversando, tomando uns drinks, não sei o que. Aí repetiu isso algumas vezes, né? Ela disse que ele até foi muito insistente, porque ela falou que a primeira vez que ela olhou pro coach, ela não curtiu muito. Ela não curtiu muito, pra ser bem honesta, né? Isso ela falando. Porque ela disse que ele não era muito o tipo dela. Só que assim, ela tinha quebrado a cara tantas vezes que ela falou assim, quem sabe, né? Agora com uma pessoa assim, né? Com pão cru. Quem sabe não devo dar chance pra um feio. Olha o perigo. Olha o que eu falo pra vocês. Não dê chance pra um feio, porque o feio vai te tratar como se ele fosse bonito. Tome cuidado com essa história. E o que eu achei legal também dessa entrevista da Vanessa é que ela não se fez de coitada, sabe? Ela pegou a culpa pra si e falou assim, não, realmente, eu queria aquilo, eu que me deixei, né, envolver e tal. A única coisa que ela falou foi que ela tava, aos poucos, né, com o passar do tempo, ela foi ficando meio que dependente, assim, emocionalmente, né, do coach. Mas mais pra frente eu vou explicar melhor essa história. E aí foi nessa, né, disse que até acho que na primeira vez que eles conversaram, era tanta coisa, gente, que eu fiquei perdido, tá? São 3 horas de live, imagina. Ela falou que num dos primeiros encontros, talvez o primeiro encontro, ele chegou com uma chave. Porque cassino tem hotel, né? Geralmente você pode subir, ficar no quarto e tal. Aí ele chegou com uma chave, falou assim, se você quiser passar a noite. E ela falou assim, não, obrigado, não preciso não, tenho teto, eu tenho onde morar e tal. Aí não quis, mas que ele insistiu bastante, né? Insistiu horrores com ela. Ao mesmo tempo, eles foram conversando e meio que virou uma amizade. Que ela disse que até hoje ela é amiga dele, né? Tem uma amizade ainda
que tem algumas turbulências, mas ainda é, segundo ela, ainda é amiga dele. Um mês depois que ela terminou oficialmente com o coach, o que aconteceu? Ela... Essa é a parte, assim, que eu não esperava, juro pra vocês. Com um mês de término oficial com a Larissa, ela tava procurando um lugar pra morar. E aí, o coach ofereceu um quarto que ele tinha na casa. Porque na casa lá que ele morava com Deb, né, era uma casa de 3 quartos. Então ele falou assim, a gente te aluga um quarto. Aí alugou um quarto e ela, né, na cabeça dela, e deixando bem claro pra ele que aquilo ali era uma relação de amizade. Por mais que já rolasse, né, uns peguinhos, uns beijinhos, um negócio. Mas ela disse que até então era uma relação de amizade. Gente, ela morou todo aquele período da Jazz... enfim, todo esse período ela estava morando lá na casa. Lembra que a Jazz falava, né? Eu não quero que você comece com a Vanessa. E aí depois a Jazz descobre que a Vanessa estava lá cuidando dos gatos do coach. Mentira, estava morando com o coach. Como amiga, né? Porque ela alugava lá o negócio, né? O quarto, né? Na casa. E ela falava que ela ficava, acho que no andar de baixo, e ela e a Deb ficavam no andar de baixo, e o coach ficava em cima, era uma coisa assim. Ela também falou que quando ela conheceu o coach, por isso que eu tô falando que eu achei ela legal disso, porque ela foi muito honesta. Ela falou que ela também estava namorando, mas estava naquele relacionamento, assim, ela estava procurando um motivo para terminar. E aí o que ela fez? Ela pegou o coach e usou o coach como bode expiatório. Deu uns pega no coach e falou pro ex que ela tava, né? Então, te traí, aconteceu e tal, não sei o quê. E aí, porque ela falou que essa seria a única forma dele realmente terminar as coisas com ela. E realmente o cara foi, terminou e, né, ela conseguiu se livrar desse rapaz aí. Daí ela diz, né, que tudo que a Larissa reclamava e depois a Jazz reclamava, todas essas mulheres que passaram pelo coach reclamavam, ele fez a mesma coisa com ela. Falou que ela não cuidava do coach, né, como ele, no começo dos relacionamentos dos dois, ele falava que a Larissa não cuidava dele, que só era uma mulher que só explorava dele, que não respeitava as necessidades emocionais e não sei o que, né, pintando e bordando, por isso que eu falo também pra vocês. Pegou um homem que ele começou a chamar a ex-namorada de maluca, você vai ser a próxima maluca. Tome cuidado com isso aí, viu? Você é a próxima. Diz Vanessa que ele não é bom pra furunfar. Isso também já esperávamos, gente. Só olha pra cara dele, né? Dizendo ela, menina, que o salário é de professor, né? O Sebastião é bem tique-tique-tico. E que ele se garante com a boca. Vou parar aí, né? Porque o YouTube não é mais para maiores de 18. Mas ele é muito bom com o trabalho da boca, né? Do bocal. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entende mais. E que, inclusive, usa Viagra. Porque além de ser um salário de professor, também tem dificuldade para levantar. Aí tem que usar o Viagra também. Gente, que loucura, né? Depois de Genésia, agora coach. Que vida, menina. Que triste fim, 90 dias pra casar, né? 90 dias pra sair correndo. Igual um comentário aí de uma pessoa que fez num desses vídeos passados. Eu assisto pra saber o que jamais fazer. O tipo de gente pra jamais procurar, exato. É isso aí mesmo, escola isso aqui, viu? É uma formação de gente podre. Ela também falou que sempre teve consciência de que o coach falava com outras mulheres enquanto estava com ela. Ela nunca pensou que o coach fosse, oh meu Deus, esse homem é o supra-sumo da lealdade, né? Jamais, isso jamais passou na cabeça dela. Ela sabia que ele não era santo, sabia que ele falava com outras mulheres, sim. Chegou a falar com uma outra mulher. Gente, a que ponto chegamos, né? Pelo LinkedIn. LinkedIn, gente. LinkedIn, pra quem não sabe, é uma rede social, né? Vamos dizer que é uma rede social de currículo. É um negócio de trabalho. Você dá em cima de alguém no LinkedIn é porque realmente... Olha, sinceramente, né? Pois é. E aí ela falou que o coach, ele é desesperado pra poder aparecer nesse programa. A vida dele é aparecer nesse programa. Ele não ganha esse dinheiro todo. Eu já contei pra vocês aqui que eles realmente não ganham. Que os cachês mais altos devem ser $2.000 aí por episódio que a pessoa aparece, né? Se for isso tudo, tá? Talvez um pouco mais do que isso, mas não são salários astronômicos, assim, ninguém tem um super salário. Até porque a ideia do programa é essa, né? São pessoas anônimas, assim, e é reality show, é de nicho de reality show, então o salário seria mais ou menos por isso aí mesmo. Daí ela falou que ele tem muito disso, e aí o Johnny Yates até perguntou assim, mas por que ele insiste tanto em aparecer? E ela falou que ela acha que é por conta de algum motivo de carência, né? É uma pessoa que quer ter atenção e tal, e ele achou essa forma aí de
ter essa atenção das pessoas, né, através do programa e tal. Ele é meio depressivo, também tem vários problemas aí que ela falou, né, mais pra frente eu vou falar de uns problemas que ele tem aí, até com, né, em casos de que ele já tentou tirar a própria vida, pelo menos ameaçou, né, tentar mesmo, ela não deixou isso muito claro, mas já ameaçou, né, fazer isso daí, que Debbie ficou desesperada na época, enfim. E que, inclusive, ela falou que tudo que ele faz no programa é armado. Nada daquelas histórias são naturais. Tudo ele arma. Por exemplo, a cena lá que a Jess joga um sapato nele, vocês lembram? O que aconteceu nessa história aí? Foi assim. Ele sabia que ela tinha um temperamento forte. E aí ele falou pra ela a história da Vanessa, sabendo que deixaria ela irritada, pra ela poder ter uma reação desse jeito. E aí dá mais audiência. Porque ele é um nome por que ele é interessante? Por que ele, Angela, o Soulja Boy, por que essas pessoas são interessantes? Porque são barraqueiras, né? São pessoas que dão muita história, né, pro programa. E o programa vive disso, né? Você tem que ter gente assim. Se tiver, por exemplo, uma ruma de casais que nem a Kirlian e o marido dela, não tem graça. Você tem que ter um equilíbrio, né? Então você tem uns casais que são, né, mais ou menos assim, né, tranquilos. Sempre em alguma temporada você vai ter um assim, mas também, né, ultimamente não tem tantos, mas enfim. A ideia era que fosse assim, né, tivesse um certo equilíbrio, né, alguns casais mais reais e outros mais fantasiosos, né, mais dramáticos, que seria o caso do Coach com qualquer mulher que ele aparecesse junto. Ela inclusive disse que ele só participou com a Jess porque a Larissa tinha participado do Felizes para Sempre com o Eric. E aí ele ficou com raiva. E ele falou assim, eu vou arrumar agora uma brasileira mais nova do que ela. E aí o Johnny Yates, né, o entrevistador, até perguntou pra ela, falou assim, se você já tava morando na casa, ele já dava em cima de você, né? Ela falou, sim, sempre deu em cima e tal, não sei o quê. Ele falou, por que ele não te chamou pra participar? E aí ela falou assim, ele não me chamou porque era interessante pra ele ter alguém de um outro país. Pra ele poder participar com uma pessoa de outro país, né? E aí o Johnny Yates até questionou, mas o Eric não é uma pessoa de outro país, né? Só que a Larissa né? Acho que eles esqueceram disso. A Larissa é brasileira. E aí ele é o americano. Então a Larissa podia pegar outro americano. Então ele precisava de uma outra pessoa. Só no De Volta pra Pista que eles começaram a permitir que tivessem casais ali formados por americanos que ainda assim não são muito bem vistos, não, pra quem gosta de assistir esse programa. Geralmente são os que eles consideram mais sem graça. Porque realmente, né, o engraçado do programa, né, o legal do programa é a diferença cultural. Então quando você tem duas pessoas do mesmo país, que diferença que vai ter, né? Teriam que ser duas pessoas super interessantes pra dar liga, né, mas enfim, não deu, né, não rolou. E o Coach tentou até conhecer outras pessoas de outros países, né? Ele foi pro México, conheceu uma outra mulher lá, né? Que chamava, acho que Janessa. Não lembro como é que era o nome dela. Não vou lembrar agora. Janel, sei lá. Não lembro. É uma mexicana. Ele ia gravar com essa mexicana. Só que o que aconteceu? No período em que ele ia gravar com ela, foi onde deu a pandemia. E aí eles não podiam mais fazer viagens, né? E foi nessa época que o 90 Dias estava criando De Volta pra Pista. E aí eles pensaram, não, então, agora no De Volta pra Pista você pode ter uma outra parceira, né? Que não seja estrangeira. E foi só aí que ele realmente foi atrás da Vanessa. E ficou no pé da Vanessa, insistindo com a Vanessa. Ela diz, né, que ele fez uma coisa assim, gente... Ela realmente devia estar muito dependente emocional dele, porque, olha, é uma coisa bizarra, né? Diz que ele pegou ela, botou dentro do carro, e aí começou a dirigir sem rumo, e pedindo ali namoro, você tem que namorar comigo, não sei o quê, e dirigindo sem rumo. Imagina você pega uma rodovia, e aí você quer obrigar alguém, né? Eu te amo, você tem que ficar comigo. Você tem que ficar, e você tá dirigindo ali, né? Pega aqui a Avenida Brasil, lá no centro do Rio, e vai andando. Aí tá chegando Santa Cruz, e você já tá desesperado. Santa Cruz não, né? Santa Cruz, né? O finalzinho. Campo Grande, Santa Cruz, né? Acho que é. Aí chega lá no finalzinho, a pessoa nada, ainda desesperada. Aí pega a outra rodovia, aí vai pra Seropédica. Vai passando, e daqui a pouco você tá em Paraty, desesperado no carro, né? Que você não sabe pra onde você tá indo. Pois é, era isso. Diz que ele ficou louco, e aí queria porque queria, e ela acabou aceitando namorar com ele. E aí foi, né? Aceitando namorar com ele com a condição de participar do programa. Porque isso é uma coisa também que ela deixa bem claro. Todo mundo que se relaciona com ele tem que ter a condição de participar no programa. E a brasileira que falou comigo, ela também, lembra que ela contou a mesma história? Que ela também, uma das condições, né, era ela participar do 90 Dias do Outro Lado.
Essa brasileira, ela fez uma live também com o Johnny Yates, e ela deu o nome real dela. Só que como ela não me deixou falar o nome real dela no vídeo que eu fiz, então eu não vou repetir, tá? Mas vou chamar ela de brasileira, né? Então essa brasileira aí, ela conseguiu se livrar dessa história. E aí a Vanessa falou que ele é um baita do interesseiro, que ele mexe com o psicológico da pessoa, fez 1000 promessas pra família dessa brasileira, né? Foi lá, ganhou a sogra, falou que ele era religioso e não sei o quê. E aí, o que ele tinha dito pra Vanessa? Ele não contou pra Vanessa que foi atrás de mulher quando ele foi pra lá, porque os dois já meio que tinham terminado, né? Ele falou que tinha ido pra esparecer e tinha ido também pra poder aprender a ler tarô, porque agora ele vai atender pessoas com tarô, porque ele tá desempregado, né? Ele só ganha com esse programa. Então vai aprendeu a ler tarô e agora vai atender as pessoas com isso aqui. O que é mentira também, né? Porque a gente sabe muito bem que o tarô que ele leu aqui é outro tarô. E aqui falando pros outros que era católico, né? Que maravilha. Católico, evangélico? Não lembro agora. Enfim, né? Dizendo que era religioso quando tava aqui. Ai, que graça. Diz também Vanessa que ele foi quebrado. Veio quebrado aqui pro Brasil, devendo Deus e o mundo. E que ela também, ela chegou a ser despejada lá do apartamento, porque ele não tava pagando a parte dele, onde eles estavam morando, né? Foi um babado. Ela contou também essa história do apartamento, porque que eles saíram da casa, porque a Debbie tinha encontrado uma outra pessoa, né? E aí os três foram os dois morar em Reno, e aí a Debbie foi lá morar no Canadá. Ela falou que o coach era doido pra mãe dele arrumar uma outra pessoa, porque ele morria de medo dela, de ter confrontos com ela, sabe? Sabe esses filhos que não conseguem dizer não pra mãe, ou colocar a mãe na parede, assim, em algumas situações, né? Eu não acho que seja uma coisa muito saudável, mas assim, em algumas situações, a gente vamos lembrar que pai e mãe são seres humanos, né? Pessoas que erram também, né? Então vamos parar de fanficar aí nos comentários. Mas não pode falar. Pode. Tem pai e mãe que você tem que botar na parede e falar, senhora tá viajando, né? E pra quem perguntou se minha mãe consertou o celular dela, gente, até hoje não consertou, viu? E não é o problema de ver se os dados estão ligados ou não, porque isso aí ela já desligou várias vezes. Tá lá, um dia que eu for lá em Brasília eu vou resolver isso aí. Mas abril que deve ser que eu vou, né? Enfim. Tá lá até esse problema. Pois é, aí disse que tava doido pra despachar a Debbie também. E que meio que as coisas calharam, né? Porque o contrato do aluguel tinha chegado ao fim. E eles teriam que procurar um outro lugar. Então calhou de que a Debbie saiu, e aí eles também saíram e foram morar, né, lá em Reno, que é um custo de vida, deve ser um custo de vida mais barato e tal, né, pelo que ela deu a entender na entrevista que ela deu. O John Yates, ele chegou a perguntar várias vezes, porque a Vanessa, ela tá muito, muito certa, sabe, não, muito certa, assim, do que ela quer pra vida dela, né, e ela, realmente, assim, ela parece uma outra pessoa, não que no programa ela não pareça, né, mas é que, assim, você não imagina a Vanessa, a pessoa que é a Vanessa, presa a uma pessoa que nem o coach. E aí o John Yates várias vezes perguntou pra ela, falou assim, mas você via vários sinais e você não saía fora, né? O que te fazia ficar e tal? E aí ela falou que ele dava uns surtos, do nada, que ele tinha arma em casa, que ele já apontou essa arma pra ela, que ele já falou que ele ia usar essa arma nele mesmo, que inclusive falou isso até pra Debbie, né? E Debbie ficou meio maluca nessa época. Então ele era bem assim, ele entra na cabeça da pessoa e mexe mesmo ali no psicológico da mulher, né? É triste que o programa fique dando palco pra esse tipo de coisa, porque como eu falei, ele tá de volta, né? Mas, enfim, né? É o que as pessoas querem assistir. Ela até falou que esse negócio aí de tudo ele querer gravar é complicado, porque teve uma vez que ela até chegou a engravidar. E aí, na hora, a primeira coisa que ele falou pra ela: vamos ligar pra produção pra avisar que você tá grávida. E aí foi ligar lá pra produção, e a produção disse que até tinha interesse em filmar a gestação da Vanessa. Só que aí, alguns meses depois, ela acabou perdendo o bebê, né? Dessas coisas que acabam acontecendo mesmo nos primeiros meses de gestação. Ela acabou perdendo esse bebê. Aí ela contou também a história lá do De Volta Pra Pista, né? Que eles foram gravar a primeira temporada, e aí eles se machucaram, o coach se machucou, né? Se machucou feio, num trampolim lá que eles estavam, né? E o que o programa não deu muita assistência. Ela disse que o programa não dá muita assistência. E por um lado, eu vou ser bem honesto, assim, com vocês. Eu entendo. Porque é uma empresa, não é um SUS aquilo ali. É uma empresa que tá visando lucro. Quando você entra, você já entra sabendo disso. A começar pelo salário, né? Que o negócio já é pequeno. Você acha mesmo que uma empresa que tá te pagando uma merreca vai te proporcionar, assim, né? Vai ser, sei lá, Rede Globo nos anos 80, 90, né? Que tinham aqueles planos de saúde, aqueles contratos de 10, 20 anos com ator. Jamais!
Jamais, jamais, jamais. É um negócio que é feito por obra ali, né? É pago por episódio, só um que recebe, né? Ela falou, deixou isso bem claro várias vezes, que era o coach que recebia esse dinheiro, ela nem via a cor desse dinheiro. Ele recebia, ele vivia disso também, né? Tá endividado até os tubos. Então tudo pra ele é o programa. A vida dele é esse programa. Enquanto ele não arranjar uma outra pessoa pra aparecer no programa, ele não vai ficar quieto. Aí a gente chega na parte mais bizarra dessa entrevista. O que aconteceu? Diz Vanessa que coach ele gosta de coisas exóticas na hora do coito, né? Na hora de furunfar. Diz que uma das vezes ele queria ver Vanessa furunfando com outro cara. Aí Vanessa arrumou um outro cara lá e foi furunfar com esse cara. E o coach queria que ela gravasse. E ela falou assim, eu não vou gravar com o celular porque é meio arriscado, né? E ele queria que ela gravasse escondido. Aí ele deu um Apple Watch pra ela gravar e pegar o áudio, pelo menos, né? Do negócio. Aí ela furunfou com o cara. E quando ele soube das coisas que ela fez com ele, ele ficou pé da vida. Porque ela falou, você não faz isso comigo, que não sei o que e tal. Ah, mas gente, vamos combinar, né? Tem coisa que quando o salário é de professor, não dá pra fazer. A gente tem que se limitar, tem que se limitar às dificuldades que a gente tem, né? Vamos ser bem sinceros. Então, imagino eu que tenha sido complicado com isso, né? Bem difícil. Aí ela falou também que ele, quando ela tava morando na casa, ainda sem ter um relacionamento com ele ficava descabelando o palhaço, na maior altura, né, botava lá os filmes pra ajudar, e ela ouvia, né, umas gemessão no quarto dele e tal, diz que até Debbie ouvia também. Já pensou, menina? Você tá na sua tranquilo e de repente tá lá, um marmanjo no 5-1. Colega, difícil, né? Complicado, né? Eu uma vez no México, e isso assim, eu não esqueço isso, gente. Nas primeiras semanas que eu cheguei lá, um americano me falou bem assim, que eu tinha conhecido e tal, né? Ah, aqui no México é muito comum das pessoas furunfarem no domingo de manhã. Falei, nossa, que exótico, né? Ter um horário assim, domingo de manhã. Que coisa mais também, né? Porque são tão religiosos, né? O mexicano é muito católico e tal, né? No domingo de manhã, gente, que heresia, né? Que horror. Será que é... Cala-te boca, né? Não vou falar mais nada. E aí, beleza, né? Eu nunca reparei nada e tal. Até porque a dona do Airbnb que eu tava, ela geralmente passava domingo de manhã sozinha, né? Mas ela tinha um namorado e tal. Aí teve um fim de semana que esse namorado foi dormir lá. E não é que... Porque o quarto dela ficava de frente pro meu. Não é que domingo de manhã teve um arerê, menina. Um love com você? Colega. Eu assim, né? Eu sempre tento olhar o copo meio cheio, né? Falar assim, bom, pelo menos tá alguém se dando bem, né? Eu não vou criticar, vou ficar de boa. Aí depois foi a vez do outro, porque era o dela que ficava de frente e o do colega o roommate dela, né, o colega de apartamento dela, ficava do outro, porque meu quarto ficava na esquina, assim, né? Vamos botar aqui na esquina, aí aqui de frente era o dela e aqui de lado era o do menino. Depois que terminou o dela, começou o dele. Eu falei, ixi, domingo começou animado, né? Até me animei também de sair, porque eu falei, não, aí pelo amor de Deus, né? Aí é demais, né? Eu tenho que ficar ouvindo dois e eu sozinho aqui é complicado, né? Aí me animei, já saí pra andar também, fazer uma caminhada. E isso foi verdade. Pois é, aí diz Vanessa que ele adora dar uma descabelada no palhaço. E falou também que ele vai continuar aparecendo no 90 Dias pra Casar. Por quê? Primeiro ele tentou lá com essa menina, né, com essa brasileira, ela não topou gravar com ele, 90 Dias do outro lado. E aí o 90 Dias, né, a produtora inventou um programa que se chama 90 Day House. Não sei como isso vai ser traduzido para o português. Mas a ideia é que, pelo que eu entendi, é uma coisa meio parecida, né, com... Eu até peguei um textinho aqui do Screen Rant pra vocês verem, ó. Ele vai estar com a Courtney. Eu não sei se vocês vão se lembrar da Courtney, mas ela participou da primeira temporada do Antes dos 90 Dias, namorando aquele modelo espanhol, né, o Antônio. Não sei se vocês vão se lembrar, porque aí tem bastante tempo, né? Mas ela apareceu naquele também da pandemia, aí o namoradinho, acho que era até americano, da pandemia. E aí ela tá junto com ele. Tava, né? Agora acho que não tá mais. E aí é o seguinte, ó, peguei o release, né? Courtney se juntará a Tiffany, que é a do menino lá da África do Sul, né? Vocês devem se lembrar do Ronald. Rob, Chantel, Usman, Jennifer Taradona. Lembra de Jennifer Taradona? Pois é. Tim e Coach, que foi filmado em outubro no México. Isso aí já aconteceu, tá? Essas gravações. Semelhante a 90 Dias, A Última Chance, esse programa tem membros do elenco que recebem terapia para seus relacionamentos fracassados e também poderão conhecer novos homens e mulheres solteiros para ver se eles podem começar novos romances na câmera. Aí assim, imagino que seja algo parecido, por que não é igual, né? Porque eles devem botar outras pessoas para eles conhecerem ali e tal. Uma mistureba de reality, né? Que já existe.
Devem botar isso aí também, né? Não sei se vai dar certo, não vai, mas ainda não foi ao ar, tá? Deve ir ao ar depois que terminar a última chance de agora, né? Talvez. Ou eles vão botar uma outra de volta pra pista antes, não sei ainda. Uma postagem do Instagram, Shaburi, sempre Shaburi, né? Esse Instagram é boca de confusão. Mencionou que Courtney estava realmente flertando com Usman nas redes sociais. Usman, pra quem não lembra, é o Soulja Boy. Antes de se juntar ao elenco de House of 90 Day. House of 90 Day, 90 Day House, sei lá como é que chama isso. O casal tinha potencial quando Usman e Courtney foram pro México. E ele era seu parceiro romântico no programa. No entanto, Courtney supostamente abandonou Usman para ficar com Coach quando ela chegou lá. Só porque Coach é um nome maior no universo do 90 Dias. Resta saber o que acontece a seguir na vida de Courtney, e se ela vai voltar pro Usman agora que as coisas acabaram entre ela e Coach, porque ele chegou a morar com ela na Flórida, só pra vocês terem uma ideia. Enquanto a abestada, porque os dois estão casados ainda, tá? Ele e Vanessa. Até hoje eles estão no papel, né? Legalmente eles estão casados. E aí ele foi pra lá, ele teve um problema de novo na perna, teve até um problema lá com o negócio de Ozempic que ele usou, e aí acabou, um dos problemas foi na perna também, né? Aí a Vanessa até falou assim, gente, se bobear, ele vai fazer alguma merda pra perder essa perna só pra aparecer no programa. Deus me livre disso acontecer, né? Mas assim, isso é o que ela disse, tá? Vanessa, não sou eu que tô dizendo, é ela que tá dizendo. Gente, olha, era tanta coisa. Mas tanta coisa. É porque assim, tinha umas baixarias no meio dessa entrevista que eu não vou ficar comentando aqui, né? Porque é um negócio baixo mesmo, né? Inclusive, diz que na época da faculdade, o coach, que devia ter uns 20 e poucos anos, né, nesse período, tinha uma mulher mais velha que fazia os trabalhos pra ele em troca de favores, né? Usava o Sebastião pra poder pagar as coisas. Pois é. Imagina, né? Aí o Johnny Yates perguntou assim, mais velha quanto? Ele tipo Deb. Gente, tu imagina, meu Deus do céu, é muito doença, né? É muito doente uma pessoa dessa. Não dá mesmo, né? Pois é, e aí, o que você achou dessas histórias? Demais, né? Tá repreendido o nome de Jesus. Como é que alguém consegue continuar casado? E aí, dizendo a Vanessa que ela continuou casada com ele por vingança. Porque ele quer casar com outra pessoa, obviamente, né, pra aparecer no programa. E ela disse que não ia casar também. Não ia dar o divórcio assim tão fácil. Aí o Johnny Yates falou assim, pelo amor de Deus, se livra disso, minha filha. E eu concordo. Se livra disso, até porque essas dívidas vão passar pra ela, hein? Ela que não fique aí de besta, não, para ver se ela não vai pagar. Um dinheiro que nem segundo ela, é mais de 50 mil que tá devendo. É, colega. Não sei se ela usou isso como analogia, né? Ou se realmente são 50 mil. Mas pode ser, né? O que você achou dessa história? Você já esperava? Deixa aí nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.